desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Que o Senhor fale conosco nesse dia. Meu nome é Sônia Costa e eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar a palavra, mas antes quero te fazer um convite. Se inscreva no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. Lá tem vários vídeos curtos que podem abençoar a sua vida e a vida dos seus amigos e familiares. Amém? Então, 1 Reis, nós queremos que você entenda o cuidado de Deus e toda a bênção proveniente de um coração cheio de humildade. Então, segundo o livro de Reis, capítulo 1 e os versículos de 1 a 3, que dizem: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal Zebubé, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal Zebubé, Deus de Ecrom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, e nós te engrandecemos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Nós te exaltamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra ela é muito interessante e faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, né? Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, né? A Bíblia já fala que enquanto Acabe estava vivo, Moabe se mantinha ali caladinho. Foi só ele morrer, ele se rebelou contra Israel. E a Bíblia fala que caiu Acasias das grades, né? Que tinha no quarto alto, ou seja, o rei havia caído e ele estava muito doente. E ao invés deles consultar os homens de Deus, ele vai consultar ao Deus dos Hebron, que feriu muito o Senhor da falta de compromisso e ingratidão daquele homem, contendo Deus em Israel. Por que ele foi buscar deuses estranhos para dar resposta que jamais poderiam lhe dar, para trazer cura que ele jamais seria curado, para lhe fazer feliz onde ele jamais seria feliz sem o Deus de Israel. E a Bíblia disse que depois que Elias encontra com e manda esse recado, o rei manda um capitão mais 50 homens. Só que a atitude desses homens afrontava a Deus. A forma como ele chegava para os homens de Deus e como ele confrontava. E eles subiram, né? Então, assim, no versículo 4, e por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então, Elias partiu. E os mensageiros, versículo 5, voltaram para ele e lhes disseram porque havia voltado. Ele pergunta por que eles voltam. E aí ele manda um capitão, né, com 50 homens. E novamente no 6, Deus pergunta: porventura não há Deus em Israel para que tu procure, né, os deuses, o Deus estranho do Ecrom. Então eles tinham um Deus de Israel poderoso que poderia ter a sua vida restaurada, mas ele vai buscar a Baal Zebubé,
que era um deus dos Ecrons, qual feriu o coração de Deus, o qual ele enviou essas tropas, e ele chega lá na sua altivez de coração, né? Ele pergunta, o rei pergunta, ele dá toda a descrição, quem era o homem que ele tinha encontrado com aquele cinto, o homem peludo. É o Elias, né? O profeta do Senhor. E aí no 9 ele começa, aí é onde eu quero que você veja como é terrível a gente não ter cuidado com as nossas palavras. O versículo ele diz, mas ele começa dizendo, então o rei lhe enviou o capitão de 50 com seus 50. E subindo ele, porque eis que estava assentado num cume do monte. Disse-lhe o homem, o rei diz, desce. E Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se, pois, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu. Depois ele manda o outro capitão com mais 50, ele tem a mesma atitude. Tornou o rei a enviar-lhe, né? E o 12 ele diz, e respondeu a Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu. E a terceira vez o rei envia um capitão com mais 50. Mas olha a atitude desse homem. E tornou a enviar-lhe um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, suplicou-lhe, dizendo, homem de Deus, seja péssito preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E Deus no versículo 15, ele diz, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas, e levantou-se e desceu com ele e foi. Então, assim, ele não foi consumido porque ele não teve a arrogância, ele não foi presunçoso, autossuficiente, porque ele era um capitão e estava com 50, que ele ia poder dar qualquer ordem, de qualquer jeito, e as coisas acontecerem. Então, aquele homem ali aprendeu com os outros 100 e seus capitães que foram mortos, né, que foram fulminados por causa da presunção do coração. Irmãos, a Bíblia fala lá em Provérbios que o enganoso, a Bíblia fala lá em Provérbios que sobre de tudo que procede do nosso coração, né? Que deles vem a fonte da vida. Então, para a gente ter cuidado com as coisas que saem do nosso coração, para a gente ter cuidado, porque tem coisas que quando vêm lá do coração, são essas coisas que ferem o coração de Deus. São essas coisas que atraem maldição, morte, perda da saúde, tantas outras coisas por causa da presunção do coração. Então, a humildade desse último capitão, ele não só rogou por ele, mas pelos seus 50. E por causa da sua atitude, Deus diz para Elias que ele pode ir com esse homem, que ele não temas, que nada vai lhe acontecer. Então ele teve a vida dos seus servos, né? E a sua vida guardada por causa da atitude do seu coração. Então o orgulho é uma das coisas que fere profundamente o coração de Deus. E nós precisamos ter cuidado. Olha, Provérbios 29 e 23, ele diz, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Você quer ser honrado? Tenha um coração de humildade, deixe de ser autossuficiente e achar que você é melhor do que as outras pessoas. Porque orgulho é exatamente isso, é você achar que você tem mais poder, é achar que você é melhor, é achar que o que você faz,
é melhor do que o que os outros fazem, que a sua é sempre eu, né? O foco sou eu. Em Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Olha o tanto de consequência quando nós não entendemos. E Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esse é o pré-requisito para que a bênção venha, para que a nossa vida seja preservada, para que a bênção do Senhor venha sobre nós e para que a palavra de sabedoria saia no abrir da nossa boca. Meu querido irmão, meu amigo, não deixe que o orgulho, um conselho do seu pai você não acata, o conselho do seu pastor você não acata conselho de ninguém, porque você se acha o dono da verdade, seja homem ou mulher, a pessoa se acha dono da verdade. Peça perdão para o Senhor nesse dia, se humilhe para que você seja exaltado e abençoado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos porque ela é poderosa para produzir frutos de arrependimento. E nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos faça ver a dimensão do nosso orgulho, da nossa soberba, Senhor, de acharmos que somos melhor do que as outras pessoas, de nos colocarmos numa posição que sabemos tudo e tudo se torna um problema, Senhor, em nossas vidas. Nos guarda de um coração presunçoso, autossuficiente. Nos perdoa e nos abençoa nesse dia, no nome de Jesus. Que esse seja um dia de salvação, de reconciliação e de transformação. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente e abundantemente.